Olá, aqui é o Padre Gustavo e hoje eu trago 7 curiosidades sobre a Quarta-feira de Cinzas. Então, com a Quarta-feira de Cinzas, nós iniciamos o tempo da Quaresma, que é um tempo muito importante na caminhada da Igreja, que nos ajuda nesse converter-se, nesse renovar a vida para a ressurreição de Jesus. E a Quaresma começa com essa celebração da Quarta-feira de Cinzas. Então a primeira pergunta é: qual é a origem do rito das cinzas? O rito das cinzas surgiu nos primeiros séculos da Igreja, quando o sistema da confissão era diferente. A penitência era vivida de uma outra forma, não tanto privada como é hoje, mas na forma pública. Então, as pessoas se confessavam uma vez somente na vida, e isso acontecia durante o tempo da Quaresma. E para começar esse tempo de penitência, que era o tempo da Quaresma, se começava com um ritual em que a pessoa recebia cinzas na sua cabeça, como um sinal da penitência, desse caminho de conversão, de arrependimento dos pecados que ela estava começando. Então, na Quarta-feira de Cinzas, a pessoa que queria se converter, que queria pedir perdão pelos seus pecados, começava esse caminho durante toda a Quaresma, muita penitência, muito jejum, muita oração, até que na Quinta-feira Santa de manhã acontecia a confissão pública dos pecados e a pessoa recebia a absolvição. Com o tempo, esse ritual das cinzas, que antes era reservado só para aqueles que queriam fazer esse caminho de penitência, se estende a todos, né? Daí se desvincula do sacramento da penitência, da confissão, e se torna um rito independente, agora dentro da missa, antes era fora da missa, dentro da missa, depois da homilia, onde acontece esse ritual das cinzas. Segunda pergunta é: como são feitas as cinzas? Do que são feitas as cinzas, né? Teve até uma vez uma criança que me perguntou: é de gente morta? Não, fique tranquilo. As cinzas são feitas com os ramos utilizados no Domingo de Ramos do ano passado. Sempre do ano anterior, os ramos de palmeira, de oliveira, os ramos que são utilizados no Domingo de Ramos são queimados e transformados nas cinzas que são utilizados para serem colocados na nossa cabeça. Fique tranquilo que é ramo abençoado, está tudo em paz. Qual que é o significado bíblico das cinzas? E aí a gente encontra na palavra de Deus 2 sentidos para as cinzas. O primeiro é um sentido de consciência da nossa frágil condição diante de Deus. A gente percebe que a gente é pó. Abraão usa essa expressão para falar com Deus, Jó fala isso, no livro da Sabedoria, no livro do Eclesiástico, a gente vai encontrar diversas passagens que falam da nossa condição humana como pó, como frágil, como passageiro. E um outro é o sentido de um sinal concreto de quem quer se arrepender e de quem quer, com o coração renovado, recomeçar o seu próprio caminho em direção a Deus. A gente percebe esse sentido no livro de Jonas, quando ele anuncia a conversão para a cidade de Nínive, e o rei aceita isso, ele se veste, se cobre de cinzas, se veste de saco e faz penitência. E também no livro de Judite, quando o povo de Jerusalém, para se livrar da opressão, das prisões que estavam acontecendo ali, eles se cobrem de cinzas também para pedir o perdão de Deus. Então, um sinal dessa mudança. São esses os 2 sentidos bíblicos das cinzas. Qual que é a importância de nós, católicos, celebrarmos este dia, essa Quarta-feira de Cinzas? A gente pega esse sentido bíblico que foi traduzido nas 2 frases que podem ser ditas quando o sacerdote coloca as cinzas na nossa cabeça. A primeira delas é:
lembra-te que és pó e ao pó hás de tornar. Quarta-feira de cinzas, ao receber aquele pozinho na nossa cabeça, a gente percebe que a gente é pó. A gente percebe a nossa fragilidade, que a nossa vida é um sopro e que a gente precisa viver bem esse grande dom que Deus nos deu, que é a nossa vida. E a segunda frase é: convertei-vos e crede no Evangelho. Estamos começando o tempo da Quaresma, tempo de conversão. Pois bem, aquelas cinzas, lembrando que a gente é pó, que a nossa vida é curta, a gente precisa se converter. A gente precisa ser aquilo que Deus quer de nós. As cinzas perdoam pecados? Tem muita gente que acha. Eu, nas paróquias onde eu passei, sempre a quarta-feira de cinzas é uma das missas que mais dá gente, né? O pessoal pula o carnaval e depois vai para a missa de cinzas achando que os pecados vão ser perdoados recebendo as cinzas na cabeça. É lógico que não, né? As cinzas são um sacramental, não são os sacramentos. O perdão dos pecados é somente pelo sacramento da reconciliação. As cinzas são um sinal de que alguma mudança precisa acontecer dentro de nós. Lembrando que eu sou pó, que eu preciso me converter, eu começo esse caminho e durante a Quaresma eu faço a confissão e aí sim eu vou ser perdoado dos meus pecados. E as cinzas devem ser colocadas na testa ou na cabeça, porque com certeza você já viu padres que colocam aqui em cima da cabeça, outros que colocam na testa, e aí a gente vê o pessoal no dia de cinza saindo com a cruz na testa, né? Até dando um testemunho bonito. E o ritual da igreja, o missal romano, diz que tanto faz, ou na cabeça ou na fronte as cinzas podem ser colocadas. Acho que as orientações nesse ano de pandemia é que sejam colocadas sem o contato, mas a cruz na testa também nos dá esse sinal de que nós nos convertemos para abraçar a cruz de Cristo. Quaresma é o tempo em que a gente celebra essa salvação que Jesus nos conquistou. Última pergunta, quarta-feira que, segundo a tradição da igreja, é dia de jejum e de abstinência de carne. São 2 dias que a igreja nos pede para manter o jejum, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. O jejum da igreja que consiste em você tomar uma das refeições somente e renunciar às outras. E se precisar comer alguma coisa para não passar mal, mas evitar de ficar beliscando. Ou o jejum completo, em que você não come nada, somente água. Ou o jejum de líquidos, em que você só toma sucos ou chás durante o dia. Ou o jejum a pão e água. Você vai escolher qual vai ser a forma de diminuir a quantidade de alimento nesse dia. E é dia também de abstinência de carne. Nesse dia, nós não comemos carne de animais de sangue quente. São permitidos somente ovos, leite, peixe, bem como os caldos de carne também não são permitidos nesse dia. Justamente para que a gente sinta um pouquinho no nosso corpo o sofrimento de Cristo e que a gente comece a educar a nossa vontade. Nos próximos dias eu vou publicar um vídeo só sobre o jejum, sobre a abstinência, explicando certinho. Aguarde, tá bom? Então que você possa viver bem essa quarta-feira de cinzas, começar bem esse tempo de Quaresma, que seja um tempo de encontro com Jesus, de revisão da sua vida e de recomeço. Fique com Deus.